revisar. Vamos revisar um pouco mais de biologia comigo? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito dos principais tipos de vacina contra a Covid-19. Vem revisar biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal de apoio aos seus estudos, e hoje nós vamos falar sobre um tópico super importante, tá, pessoal? Tem muita chance de cair na prova do Enem e também vestibulares estilo tradicionais, tá? Nós vamos falar nada mais, nada menos, pessoal, do que a respeito das vacinas contra a Covid-19. A gente passou, tá, pessoal, em 2020, 2021, grande parte de 2022 também, uma pandemia. Nessa pandemia, pessoal, o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, se espalhou pelo planeta rapidamente. A gente viveu de uma forma diferente daquilo tudo que a gente imaginava que poderia acontecer, né? A gente só via isso em filmes, né, pessoal? Já tinha ouvido falar em alguns momentos, mas não imaginou que a gente pudesse passar por uma situação semelhante a essa que a gente passou, uma situação de pandemia. Para a gente se livrar dessa pandemia, né, o que resolveu basicamente o problema da pandemia no Brasil e no mundo foi o desenvolvimento rápido de vacinas eficazes contra a Covid-19. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui para comentar para vocês, tá, gente, seria a velocidade na produção dessa vacina. Algumas pessoas poderão argumentar assim, poxa, Jean, mas foi uma vacina produzida tão rapidamente, essa vacina não é confiável. Gente, processos que demoravam muito no passado, hoje são realizados com uma velocidade muito maior. Pesquisas que duravam anos para serem realizadas, hoje a gente consegue realizar os procedimentos muito mais rapidamente, durando apenas alguns dias. Para o desenvolvimento das vacinas não foi diferente. As vacinas que no passado as pesquisas demoravam 4, 5, 6 anos, a gente hoje consegue desenvolver uma vacina com uma velocidade maior. O que fez com que essas vacinas demorassem um pouco mais para serem produzidas? Mesmo assim, foram produzidas em tempo recorde, tá? O que fez com que elas demorassem um pouco mais para serem produzidas foram os protocolos de pesquisa necessários para a aprovação da vacina. Tem estágios de desenvolvimento, tá, gente? Primeiro momento, pesquisa somente no âmbito molecular. Depois, já começa a realizar testes em animais de pequeno porte. Depois, animais de maior porte. Depois, tem que chegar em seres humanos, numa pequena quantidade, para depois ser mais abrangente. Então, tudo isso tem um protocolo a ser seguido. Mas, mesmo assim, devido à pandemia e devido ao grande número de mortes que estavam acontecendo diariamente, essas vacinas foram desenvolvidas rapidamente, tiveram etapas, né, de pesquisa científica aceleradas e muitas vezes foram liberadas para aplicação de forma emergencial, porque tinha muita gente morrendo, tá? Então essa foi a ideia, tá, gente? Na pandemia, muitas mortes diárias fizeram com que essa vacina tivesse que ser liberada rapidamente e que fosse utilizada rapidamente ali para que essas pessoas que ainda estavam vivas não viessem a contrair a doença e, se contraíssem, não desenvolvessem a forma mais grave da doença, tá? Um ponto importante aqui para a gente citar para vocês, tá, gente? A eficiência das vacinas, ela foi comprovada a partir de testes e a partir de pesquisa. Algumas vacinas foram liberadas de forma emergencial para conseguir salvar mais vidas, evitar mais mortes. Só lembrando, tá, gente, que as vacinas, elas não têm o papel de tratar pessoas doentes. Elas têm o papel de evitar que as pessoas que não estão doentes contraiam a doença. Vacinas, de uma forma em geral, elas não têm uma eficiência de 100% de eficácia. Isso vale para todas as vacinas, tá? Algumas chegam a ultrapassar 90% de eficácia, mas dificilmente você vai encontrar uma vacina que seja 100% eficaz. Não tem, tá? Reações adversas existem e existem para diversos tipos de vacina. Se vacina uma criança, normalmente essa criança vai desenvolver uma reação adversa, uma febre, uma dor, um inchaço no local da aplicação, mas é um custo-benefício, tá, gente, que a gente vai ter que analisar. A gente olha, vale a pena vacinar mesmo com essa condição adversa?
entendeu? Normalmente, em termos de custo-benefício, com certeza vale a pena aplicar. Lembre-se que o objetivo da vacina é imunizar, e a imunização que acontece no paciente é uma imunização ativa. A imunização ativa, pessoal, acontece quando o próprio corpo do organismo passa a produzir a defesa, passa a produzir os anticorpos contra o agente causador da doença. Nesse caso, tá, gente, é uma imunização ativa artificial, porque a vacina estimula o corpo a produzir a defesa e é introduzida no corpo de forma artificial. Hoje, pessoal, a gente vai comentar para vocês a respeito das 4 vacinas que foram mais aplicadas aqui no nosso país, as vacinas que foram mais aplicadas aqui no Brasil. Foram 4 tipos, né? Eu queria que vocês lembrassem aqui primeiramente, ó. A Coronavac, foi uma vacina muito aplicada, tá? A Janssen, a AstraZeneca e a Pfizer. Então, tivemos 4 tipos de vacina contra a Covid aplicadas na população, tá? Esta Coronavac, tá, gente? Ela foi produzida utilizando a tecnologia clássica que a gente usa para a produção de vacinas. A Coronavac, tá, gente? Ela utiliza a forma clássica de produção de vacinas, utilizando o vírus, o próprio vírus causador da Covid-19, atenuado para estimular a produção de anticorpos no indivíduo. O vírus atenuado, tá, gente, é um vírus enfraquecido, sem a capacidade de causar a doença no indivíduo. Então, essa é a forma clássica de se produzir vacinas, ou utilizando o vírus inteiro, ou utilizando segmentos, moléculas desse vírus, mas introduzindo ele diretamente no corpo do paciente. Então, a Coronavac é a vacina que foi aplicada aqui no Brasil, né? Ainda continua sendo aplicada, mas é aquela que utiliza a tecnologia mais tradicional de vacinas, tá? Tanto a Janssen quanto a AstraZeneca, tá, pessoal? Janssen e AstraZeneca utilizam uma tecnologia diferente da Coronavac. Elas utilizam a tecnologia de vetor viral. Elas usam um vetor viral para introduzir proteínas do SARS-CoV-2 no corpo do ser humano. Como assim, Jean? Normalmente, vai se fazer uso de um adenovírus. No caso da AstraZeneca, um adenovírus que infecta chimpanzés, que não teria capacidade de causar doença no ser humano. Mas esse vírus ele ainda é completo, inteiro, e ainda estaria ativo. Dessa forma, tá, gente, o vírus chamaria a atenção do sistema imunológico do indivíduo e introduziria no corpo do paciente proteínas do vírus causador da Covid-19. Então, a tecnologia, tá, gente, é o uso de vetor viral. Vai ser a via de entrada de proteínas do vírus causador da Covid-19 no corpo do ser humano. E dessa forma, vai estimular a produção de defesas, a produção de anticorpos. O objetivo das vacinas, tá, gente, é estimular a produção de anticorpos específicos contra um determinado tipo de doença. Aí, nesse caso aqui, o vetor viral vai levar proteínas do vírus da Covid-19 para dentro do corpo do ser humano para que elas estimulem a produção de defesa. Como o adenovírus, mesmo sem ser um adenovírus que infecta seres humanos, ele ainda está ativo, isso pode, em alguns casos, causar uma reação adversa um pouco maior. Muita gente que tomou AstraZeneca reclamou principalmente dessa reação adversa do corpo ter sofrido um pouquinho mais pela introdução dessa vacina. Mas é uma vacina que provou uma certa eficiência também para evitar, no caso, formas mais graves de Covid-19, evitar infecções de Covid-19, tá bom? A Pfizer, pessoal, é a vacina que trouxe uma tecnologia mais moderna, a tecnologia que a gente não utilizava na maioria das vacinas, tá, gente, que estava muitas vezes em teste, e é a vacina que provou que consegue se produzir uma vacinação em massa da população utilizando a tecnologia de RNA. Nesse caso, tá, gente, é uma vacina de RNA, tecnologia mais moderna que tem. E olha, pessoal, comprovou, né, com toda a documentação necessária que é eficaz e que não compromete a saúde do indivíduo. Foi a primeira vacina a ter, aqui no Brasil,
uma liberação para uso definitivo. Então, ela não é mais uma vacina somente para uso emergencial. Devido a toda a documentação apresentada e devido a toda a eficácia comprovada, essa vacina foi liberada até mesmo para aplicação em crianças, tá? A Pfizer, gente, trouxe a tecnologia mais moderna. Ela consiste em introduzir segmentos de RNA viral no corpo humano. Esse RNA vai ser absorvido pela célula, a célula vai passar a produzir a proteína viral e o sistema imunológico dele vai detectar aquela proteína estranha e vai começar a produzir anticorpos contra ela. Só lembrando, tá, gente? Cuidado com fake news que diz que vacina provoca mutação. Vacinas não provocam mutação em seres humanos, tá? As vacinas, elas não servem para alterar o nosso material genético. Nenhuma vacina faz isso, tá? As vacinas, elas funcionam estimulando o organismo a produzir anticorpos. Movimentos anti-vacina, eles existem no mundo todo e há muito tempo. Só que não são movimentos embasados em ciência, em pesquisa científica, tá? Então, na ciência a gente não acredita nesse tipo de movimento, nem nos tipos de argumentos utilizados por eles, tá bom? As vacinas salvam vida e na aula de hoje, pessoal, a gente revisou para vocês como é que funcionam os 4 tipos de vacinas que mais foram aplicados, né, durante a pandemia e ainda estão sendo aplicados aí na população brasileira para que a gente não venha a desenvolver a Covid-19 ou que pelo menos não desenvolva a forma mais grave, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu vou ser até a sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, @Jean Brito.